ditas logo após o sermão do nosso Senhor, conhecido como o sermão profético, ou o sinal dos fins dos tempos. Nós destacamos que essas parábolas, elas nos mostram adjetivos que devem estar presentes na vida daqueles que esperam a vinda do Senhor. Nós destacamos também que elas enfatizam que esperar a vinda de Cristo não é algo que deve ser feito de qualquer maneira. É esperado de nós que façamos isso sendo fiéis, prudentes, vigilantes, zelosos, para não sermos pegos de surpresa e contados entre aqueles que não herdarão o reino. Na nossa última interação, nós tratamos da questão da fidelidade e da prudência. E hoje nós vamos ver um chamado a sermos vigilantes. Amém, irmãos? Só que eu quero destacar uma coisa, porque pode ser que a gente seja mal interpretado, tá bom? Todos esses adjetivos que nós estamos vendo, eles, e que nós vamos analisar, os que já vimos e que nós vamos ver, todos eles são complementares. Ou seja, não adianta nós sermos fiéis sem sermos prudentes. E tampouco adianta nós sermos vigilantes sem sermos fiéis e prudentes. O conjunto dessas qualidades é que nos direciona para as moradas celestiais. A igreja pode se colocar de pé. Vamos ler o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 ao 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo! Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo lhes disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A igreja pode se assentar em o nome de Jesus. Bem, o plano de fundo aqui, irmãos, a cena aqui é a cena do casamento, que já foi muito bem explicada pelo pastor Clayton em uma outra mensagem, eu acho que mais ou menos há 1 ano e meio atrás. Basicamente, nós podemos dividir o casamento nos tempos de Cristo, na antiguidade, em 3 atos principais. O primeiro deles era o contrato formal realizado entre o pai do noivo e o pai da noiva. O segundo ato era o noivado em si, um cerimonial realizado na casa dos pais da noiva, onde o noivo, na presença de testemunhas, dava presentes à sua noiva. Desse momento em diante, a partir do noivado, a partir desse ato, eles já seriam chamados como esposo, né, como marido e esposa. A partir do ato desse, depois que formalizava-se esse contrato, acontecia o noivado, dali em diante eles já eram chamados de esposo, né, marido e esposa. Os irmãos conseguem perceber alguma similaridade, né, com a questão de Cristo e a igreja, né?
A questão do noivo tá dando para a noiva algum presente, nós recebemos o Espírito Santo, até mesmo o contrato formal realizado, né? O Novo Testamento, a Nova Aliança, tudo isso vai versar dentro desse contexto. E o terceiro ato era o casamento em si, quando o noivo, acompanhado dos seus amigos, vinha buscar a noiva na casa do seu pai, na casa do pai da noiva. Então o noivo vinha e buscava a sua noiva e levava de volta em cortejo para a casa do seu pai, a casa do pai do noivo, né? Eles iam para lá onde seria realizado o casamento, onde era realizada a festa do casamento, né? Isso me faz lembrar do texto que diz lá em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículo 17, pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para sempre. Amém, irmãos? No mundo antigo, as amigas da noiva ficavam na casa dela, aguardando a chegada do noivo. Quando este chegava, elas iam acompanhando a noiva em procissão até a casa do noivo. Esse é o contexto, né? Esse é o cenário de fundo da parábola, da parábola das virgens que estão ali. No versículo 1 diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E é interessante notar que o texto, ao longo do texto, em momento algum, você vai ver uma menção direta à noiva. Você não encontra isso no texto. Embora a figura da noiva ela esteja presente, ela esteja representada, ela esteja contida no grupo das 10 virgens que aguardam a vinda do esposo. A noiva está ali, mas você não vê a menção direta à noiva. Isso traz a ideia da igreja como sendo a totalidade dos seus membros. Quando todos nós, espalhados sobre a face da terra, nós somos a noiva de Cristo. Percebe? A igreja do Senhor, que aguardam a vinda do esposo. Eu acho que isso fica bem claro nesse texto. Mas no versículo seguinte, nós já temos uma distinção nesse grupo. Diz assim o versículo 2, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Se no início do texto, no verso 1, nós somos informados de que todas elas eram virgens, todas tomaram suas lâmpadas e todas saíram ao encontro do noivo, agora nós recebemos a informação de que nem todas enxergavam aquilo da mesma forma. Isso se torna evidente na forma como cada grupo se preparou para o evento. E dessa forma eu trago a primeira pergunta que é motivo de reflexão nessa manhã, no dia de hoje. Como nós temos nos preparado para encontrarmos com Cristo? Aliás, nós podemos ir além e perguntar, será que estamos preparados para nos encontrarmos com Cristo? Ter lâmpada e não ter azeite pode ser visto figurativamente como estar na igreja e não ter comunhão com Cristo. Nós podemos ver um contraste entre esses dois grupos. As insensatas, elas têm a lâmpada. Elas acreditam que aquilo que possuem é o suficiente para encontrar com o noivo. De certa forma, elas creem que o advento da chegada do noivo será rápido. E por pensarem dessa forma, elas não provisionaram azeite. A falta de providência do azeite, de provisão do azeite, é pelo fato de acreditarem que, poxa, ele vai chegar daqui a 2 minutos, 3 minutos, eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso estruturar a minha vida em torno disso, porque vai ser algo rápido, assim, ó. Existem pessoas que agem da mesma forma, irmãos. Elas caminham por anos de igreja em igreja, mas não se aprofundam na fé e no relacionamento com Deus. Elas chegam na praia, elas caminham e conseguem chegar na praia. Elas conseguem olhar o oceano, mas elas não mergulham nele. Elas têm lâmpada, mas lhe falta o azeite para manter o pavio aceso. Amados, entendam uma coisa. Se nós queremos recolher o maná, é necessário sair da tenda toda manhã. Da mesma maneira, para trazer azeite, é necessário ter intimidade, ter comunhão com Cristo.
Se você não quiser viver na escuridão, você precisa tomar a decisão de buscar em Deus esse azeite para manter a sua lâmpada acesa todos os dias. Agora, com relação à sensata, nós temos outra atitude. As sensatas, as sábias, as prudentes olham para a situação com a certeza de que o noivo virá. Todavia, como elas não sabem quando isso vai acontecer, elas fazem provisão. E isso é um sinal de vigilância. Ser vigilante, de certa forma, é ser capaz de estar alerta às circunstâncias ao seu redor. É identificar os possíveis perigos e problemas, como, por exemplo, a lâmpada se apagar porque não tem azeite. Ser vigilante é ser observador e estar pronto para tomar medidas preventivas, como levar aquela porção de azeite extra, sempre que necessário. Existem momentos da nossa caminhada, da nossa vida com Deus, onde nós estamos mais vigorosos. Nós lemos mais, nós oramos mais, jejuamos mais, sorrimos mais. Você olha para o irmão, o rosto dele parece o rosto de Moisés quando desceu do monte, né, meu irmão? Chega a estar brilhando. Esses momentos são os momentos onde nós devemos provisionar, onde nós devemos encher as nossas vasilhas. Guardar bem profundamente nos nossos corações essas experiências que temos com Deus. Esses momentos de intimidade. Nós devemos fazer esse estoque, criar esse estoque de boas recordações da presença de Deus. Aquela visão que Deus te deu, aquela revelação, aquela palavra que falou ao seu coração. Porque nós sabemos, irmãos, que inevitavelmente, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada nessa terra, vão existir momentos onde nós estaremos mais fracos. Momentos onde nós estaremos mais tristes, mais letárgicos, mais cansados. E é nesses momentos que a provisão de azeite faz a diferença. É nesse momento que nós temos que trazer à memória aquele nosso relacionamento com Cristo, para perseguirmos e prosseguirmos nessa caminhada. É por isso que a intimidade com Deus é algo tão importante, irmãos. Existem momentos na nossa vida onde, de certa forma, nós não ouvimos a voz de Deus como ouvíamos em um outro momento da nossa caminhada. Não é que Deus tenha nos abandonado, não é que Deus tenha se tornado indiferente às nossas vidas. Mas são momentos. De repente seja o Senhor provando a sua fé. Servir a Cristo quando nós vemos a água se transformando em vinho é fácil. Quando nós vemos o monte tremendo. Mas e naquele momento de silêncio? Onde Deus permanece ali do seu lado, mas todos esses milagres não são tão evidentes. Se manter fiel, se manter prudente, se manter vigilante, nesses momentos é igualmente importante, irmãos. É nessa hora que você pega lá no fundo, naquela reserva de azeite, e aí você se lembra de Deus falando contigo: eu sou contigo, eu te ajudarei, tem de bom ânimo. Por isso que nós batemos na tecla do relacionamento pessoal com Deus, através da leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos, através da oração. Tudo isso é importante, porque os dias tristes virão, irmãos. E nessa hora você tem que lançar mão daquela sua reserva de azeite para essa chama não se apagar na sua vida. Nós podemos afirmar, de certa forma, que a prudência precede a vigilância. Porque, embora as insensatas tenham levado consigo lâmpadas, elas abriram mão de levar o azeite. Diz assim no versículo 5, 6 e 7: tardando o esposo,
tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Eu consigo imaginar a cena, irmãos. Todas elas ali reunidas no mesmo lugar. Todas elas com o mesmo propósito. E aí de repente alguém diz: é agora. O momento tão esperado é agora. Umas pegam as suas lâmpadas, já acende ali, tudo bonitinho, recarrega o azeite, e as outras começam a se dar conta de que não tem o que é necessário para se encontrar com o esposo. Como que a palavra nos diz mesmo? Que estarão duas reunidas, uma será levada e a outra será deixada. Estarão dois no tear, um será levado e o outro será deixado. Porque uns se prepararam para esse momento. Uns viveram a sua vida se preparando para aquele dia. Abriram mão de coisas, de posses, de posições, porque estavam se preparando para aquele dia. Outros viveram a sua vida de qualquer maneira, relegando a palavra de Deus, a presença de Deus, como algo em segundo plano, acreditando que, da forma que estava, deveriam conseguir chegar bem naquele grande dia. E quando tudo aquilo se manifesta diante deles, começam a se preparar e olham para o lado e veem que alguns irmãos estão sendo arrebatados e eles não têm aquilo que é necessário para estar com Cristo, para se encontrar com o Senhor nos ares. Assim como no versículo 1, os versículos 5, 6 e 7 nos levam por um momento a enxergar uma igualdade entre os dois grupos. Se no versículo 1, todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas saíram ao encontro do noivo, nos versículos 5, 6 e 7, todas tosquenejaram, todas adormeceram, todas ouviram o clamor e todas se levantaram. E qual é a diferença, irmão? A diferença é que um grupo tinha azeite. Um grupo tinha relacionamento com Deus. Um grupo tinha o selo do Espírito Santo. Um grupo tinha a presença de Deus na sua vida. Quando a trombeta tocar, irmãos, todos vão ouvir. Quando o sinal do Filho do Homem se manifestar, todos vão ver. Mas um grupo, mesmo que esteja abatido, cansado, triste por conta das perseguições e das lutas, vai ter conservado na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Só um desses dois grupos tem azeite, só um desses dois grupos tem intimidade, só um desses dois grupos está preparado para esperar o tempo que for necessário, só um desses dois grupos está apto a viver com Cristo, só um desses dois grupos vai ser arrebatado para se encontrar com Cristo nos ares e viver a eternidade na presença de Deus. O outro grupo, nesse mesmo momento, vai perceber que aquilo que ele vivia não era o Evangelho. Esse outro grupo vai perceber que as suas lâmpadas estão apagadas. Esse outro grupo vai notar que deveriam ter levado tudo mais a sério. O outro grupo vai entender que foram como crianças tolas, achando que um relacionamento superficial com Cristo seria o suficiente. O outro grupo vai chegar à conclusão de que seus acordos com o mundo não podem levá-los para uma eternidade com Cristo. O outro grupo vai concluir que foram prudentes ao se chegarem à igreja, mas não foram vigilantes quanto ao relacionamento e à vida com Deus. E nesse ponto surge a segunda reflexão de hoje, irmãos. Estamos sendo suficientemente vigilantes para manter o contato com o nosso Salvador? Será que temos sido vigilantes com as nossas reservas de azeite? Porque no versículo 8 ao 12 diz o seguinte: e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Você percebe, irmãos, que existe uma dor nessa frase?
existe uma tristeza, uma incapacidade. Você está vendo que aquilo que te é necessário, você não tem. Mas os prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Agora nós entendemos, Senhor. Agora nós compreendemos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O dia do Senhor é um dia grandioso, maravilhoso, lindo para a igreja de Cristo. Mas é um dia de dor e sofrimento para o mundo que se perde. É olhar ao longe e ver o Filho do Homem reunido com a sua igreja e saber que tudo que resta para ti é a condenação. A Bíblia fala assim: acerta-te com o teu adversário enquanto você está no caminho. O momento de você se consertar com Cristo é o agora. É antes de chegar aquele grande dia. Naquele grande dia, irmãos, tudo já tem que estar no seu devido lugar. Essa parte fala muito sobre uma responsabilidade pessoal que nós temos. Fala da urgente necessidade de uma preparação prévia e mostra de forma clara que intimidade e relacionamento com Deus são coisas intransferíveis, irmão. Não existe vida com Cristo por procuração. Não, vou ficar aqui tranquilo. O Cleiton está na igreja hoje. Cleiton está na igreja. Preciso ir. Não, Claudinha, ora por mim. Tá? Eu não vou hoje não, mas ora por mim. Irmãos, se você não cuida pela sua vida, eu não posso cuidar por ela. Posso orar por ti, sim, mas é uma responsabilidade sua buscar a presença de Deus. Eu vi o irmão que Deus deu uma revelação para ele, Deus falou com ele. Sim, irmão, mas busque que Deus fale contigo. Tem pessoas se firmando na fé de outras pessoas quando deveriam estar desenvolvendo a sua própria vida com Deus. Não existe vida com Deus por procuração, irmãos. E o Senhor encerra esse texto de maneira dramática, dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu às vezes tenho a sensação de que nós perdemos a mão com relação à volta de Cristo. Se no primeiro século os irmãos esperavam a segunda vinda de Cristo como se fosse amanhã, nos nossos dias, eu acho que muito por conta da internet, né? Porque nós vemos na internet, a internet ela disseminou de uma maneira estranha a sensação de segurança quanto ao advento da volta de Cristo. Tem-se a sensação de que é só eu contar. Quando eu ver que está tudo em paz, eu conto 3 anos e meio, né? Vai começar a perseguição ali. Conto mais 3 anos e meio. Quando estiver faltando de repente 1 mês, uns 15 dias, eu me achego e subi, né? Às vezes eu acho que passa essa sensação, sabe? Só que tem uma questão com o texto profético, irmãos, é que se tu pensar em Isaías 7,14, quando o profeta diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado, e lhe chamará Emanuel. Eu fico imaginando se nós estivéssemos ali, ao lado de Isaías, como que nós interpretaríamos isso? Porque hoje é muito fácil interpretar isso. Porque já houve o advento da vinda de Cristo. Nós hoje conseguimos compreender porque nos foi revelado como que essa coisa aconteceria. Mas tu imagina que você está lá.
No mesmo ano de Isaías, você ouvindo isso, a virgem dará à luz a um filho. Meu irmão, é complicado. E é muito difícil nós percebermos e entendermos o cumprimento da profecia quando nós estamos inseridos dentro do escopo profético. Então pode ser o caso, irmãos, de que muitos nessa falsa segurança de não, é tranquilo, é 3 anos e meio, batata, eu conto aqui porque eu vou saber exatamente ali o período. Muitos se percam nisso, deixando de estar vigilantes, deixando de estar preparados, entendendo como se a volta de Cristo pudesse ser um evento que eu pudesse me preparar depois, quando ela precisa de uma preparação prévia. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dos irmãos durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou durante a Peste Negra. Grandes eventos, irmãos, mas ainda não era o tempo. Mas o tempo virá. A prudência me diz que eu tenho que me preparar, e a vigilância me diz que eu tenho que ficar atento. Eu tenho que esperar o meu Senhor, como se Ele fosse voltar ainda hoje. Porque, irmãos, percebam uma coisa: aqueles que dormem em Cristo serão ressuscitados no mesmo momento do que os que estiverem vivos. É como se fosse um lápis, e para nós, se já estivermos dormindo, será hoje, concordam? Para os que estiverem acordados na época, também será hoje. Então eu queria que os irmãos não tivessem essa falsa sensação de segurança e fôssemos um pouco como os crentes do primeiro século, que estavam sempre preparados para a vinda do Senhor Jesus, para a segunda vinda de Cristo. Quando minha mãe e meu pai, eles criavam porcos para terem uma renda extra, na época da hiperinflação, né? Eu me recordo que algumas vezes a minha mãe não me acordava de madrugada para ir buscar os restos de comida, porque ela às vezes saía 5 horas da manhã para fazer isso, e eu tinha que ir para a escola, e às vezes ficava muito cansado. Então acontecia que algumas vezes eu acordava antes dela ter voltado e antes do meu pai ter chegado em casa, porque o meu pai ele trabalhava numa fábrica de tecidos. Ele trabalhava no turno da noite, né? Na época eu devia ter entre 6 e 8 anos de idade, e a ideia de ficar em casa sozinho não me era muito agradável. O que eu fazia era, assim que eu acordava e eu percebia que eu estava sozinho dentro de casa, eu corria para o quintal. O quintal lá de casa são 50 metros, né? São 10 de largura por 50 de profundidade. Eu corria lá para frente do quintal, irmão. Eu tampava correndo porque tinha muita árvore. Eu tinha um medo terrível. Eu subia no hidrante que ficava perto do muro, havia um hidrante. Eu conseguia subir nesse hidrante, e desse hidrante eu subia e ficava em cima do muro. E eu ficava ali esperando que a minha mãe ou que o meu pai chegassem em casa. Eu sabia que eles podiam demorar, mas mesmo assim eu ficava ali esperando. Algumas vezes eu ficava chorando, e as pessoas que passavam na rua, elas ficavam me consolando: calma, calma. Eu chorava muito. Outras eu ficava sentindo frio, porque às vezes estava garoando, chovendo. Outras eu ficava com sono, irmãos. Mas no meu coração, no fundo do meu coração, existia a certeza de que eles viriam. E essa certeza me confortava. Essa certeza me dava tranquilidade e me fazia acreditar que tudo aquilo era aceitável, porque eu sabia que eles iriam chegar. Eu ficava ali naquele muro, olhando para o final da rua. Nada tirava a minha atenção daquela esquina, irmãos. Porque eu sabia que a qualquer momento um dos dois
apareceriam ali. Assim como eu andava, assim como eu acordava e sentia medo por não ter ninguém em casa, talvez seja essa a sua condição no dia de hoje. Talvez você tenha deixado de vigiar e quando caiu em si já estava nesse lugar solitário, distante de Deus, afastado da sua presença, vivendo em meio a toda a escuridão que há no mundo, andando triste, cansado e sem esperança. Eu quero te fazer um convite no dia de hoje. Venha vigiar conosco. A igreja é um lugar onde sempre há vaga. Sempre há bancos disponíveis. Venha estar nesse lugar onde nós estamos. Esse lugar onde nós passamos por dificuldades, nós passamos por adversidade, mas que sempre paire em nossos corações a paz, a certeza de que o nosso Senhor está conosco e de que Ele virá nos buscar, porque Cristo virá buscar a sua igreja. Isso é um fato, irmão. Quando o Senhor diz vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, essa frase ela carrega um senso de urgência e importância. Ela enfatiza a necessidade de estarmos constantemente alertas e preparados. Procure uma igreja, meu querido. Procure uma igreja na qual você possa estar integrado. Procure uma igreja na qual você possa estar em comunhão. Ah, irmão, mas não tem nenhum IBC aqui perto de onde eu moro, não tem um IBC perto aqui de casa. Meu querido, existem inúmeros outros ministérios comprometidos com a palavra de Deus. Se você procurar, você vai encontrar. Mas não deixe de estar reunido com os irmãos. Tome novamente o seu lugar nas fileiras, amado. Deus te ama e entregou o seu filho, seu único filho, para que você pudesse viver em comunhão no corpo. Volte para os caminhos do Senhor, porque ainda há tempo, e esse tempo se chama hoje. Estejamos firmes e vigilantes e preparados para nos encontrarmos com Cristo. Como diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:6, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A igreja pode se colocar de pé.